Elaine Cortez. Presente, Juliana Pereda. Aqui, 2 mães 2 educadoras. e convidados muito especiais. Começa agora, Reunião de pais. em pauta, filhos, família, sociedade e as lições de vida que não estão sendo feitas em casa e nem na escola. Um exercício de consciência e reflexão para as provas reais. Tempo e espaço para uma autoavaliação. Afinal, quantos problemas precisam ser repetidos para que a gente encontre a resposta? Bem-vindos a mais um episódio do podcast da família. Começa agora Reunião de Pais. Eu sou a Juliana Pereda e desde já te convido a se inscrever no nosso canal. Curte, compartilhe os nossos vídeos que falam diretamente aos corações dos pais, das famílias. Hoje o nosso encontro será remoto, sem a presença da Elaine, que por um motivo de ser mãe, ela está correndo aí com o filho dela que não ficou bem. Eu estou aqui com a Jade, que é a nossa convidada, é a Jade Pedrosa, mãe da Ava, que está quase com 3 aninhos. Ela é médica, pediatra, ebiatra, educadora parental, psicanalista em formação, conselheira de segurança do TikTok e tutora da Escola da Vida do Instituto Extremamente, no domínio Educação Sexual. Jade, querida, bem-vinda e obrigada por aceitar o convite de participar da nossa reunião de pais. Juliana, eu agradeço bastante o convite que a Elaine me fez, de nós podermos estar aqui conversando nessa reunião. Muito bom. Com os pais sobre essa fase, né, da existência dos nossos filhos, que é a adolescência. Então, vamos aqui compartilhar o que a gente adquiriu de experiência, tanto dentro das leituras científicas, acadêmicas, como dentro de uma década acompanhando adolescentes aí pelo Brasil afora e suas famílias. Muito bem. Então, eu vou começar já de uma forma bem direta, te perguntando, afinal de contas, o que é a adolescência, quando ela começa e quais são os principais desafios dessa fase da vida? Jade? Olha, essa pergunta, eu digo que é a resposta do milhão, porque ela não tem uma resposta única, até mesmo dentro da sociedade científica, né? A adolescência, segundo a Organização Mundial da Saúde, começa aos 10 anos e termina aos 18 anos, 11 meses, né, 30 dias ali, fazendo os 19. Uhum. Isso é o que a OMS nos coloca, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aqui faz o nosso direcionamento legal no Brasil, direciona que é dos 12 aos 18. Então, você escolhe. Pais, confesso que a maioria deles não ficam muito confortáveis com a idade dos 10 anos, por aquela sensação de dizer, eita, vou perder meu bebezinho, né? E quando se fala em desafios da adolescência, eu acho que a gente precisa sempre referenciar que existem duas dinâmicas envolvidas no processo. Os desafios que o próprio adolescente sente nesse momento da existência e que perpassam por muitas descobertas, por uma certa ansiedade do existir de um jeito mais livre, sem um condicionamento, um direcionamento, mas ao mesmo tempo atravessado por muitas angústias de começar a olhar para a realidade do nosso sistema, que nem sempre é muito florida, como a gente tem a noção na infância, e se angustiar um pouco com o que eles começam a notar dessa realidade e do papel que eles desejam exercer. Então, para o adolescente também há uma angústia, mas aí entra os outros grupos envolvidos, que especialmente são os cuidadores mais diretos do adolescente, né? Sim. As famílias. E para esse grupo de indivíduos também há um atravessamento por muitos dilemas, e que a gente precisa trabalhar bastante a ideia de que não são só desafios e angústias, mas também são novos
novas formas de sentir ao lado de um filho, de ter experiências alegres ao lado de um filho. Sim. E que é bem diferente da Angustia, criança, né? angustia. Angustia. Olha, eu sou essa pessoa, né, que você está descrevendo. Eu tenho uma filha de 10 anos, que, como você disse, né, que a OMS, a OMS fala de 10 a 18, certo? 18 completos, né? 18. 19 completos. Sim, e assim, a gente enxerga de fato algumas características, né, dessas mudanças já nessa idade aí, 10, 11 anos, né? Agora, é uma fase muito complexa de amadurecimento, né, psicológico deles, e também da parte biológica, né, muitas mudanças no corpo e tudo mais. E eles ficam bem vulneráveis, né, nessa fase. De que maneira os pais e os filhos eles podem se aproximar e se preparar melhor para enfrentar essa fase? Porque ela passa, né, como todas as fases da vida. Qual é a sua opinião aí sobre formas de fortalecer esse vínculo pais e filhos nessa fase da adolescência? Eu acho que esse indivíduo dos anos 2020, né, ele está totalmente conectado com a realidade social, que nos coloca diante da informação como uma mola motriz da ação. Então, se a gente acessa conteúdos, sejam eles auditivos, sejam eles de leitura ou vídeos, que nos direcionam, né, nos fortalecem através de dados do que é a adolescência, quais são as mudanças mais comuns. De alguma forma, a gente se prepara para quando essas mudanças se concretizarem. Mas a gente tem que lembrar que, por mais que a gente tenha informações, as nossas emoções, as nossas sensações, elas não vão estar palpáveis só com o estudo. Então, é preciso que eu me fortaleça emocionalmente para saber lidar com o que vai me atravessar, para acolher, para aceitar, para entender que é um processo, não à toa a adolescência minimamente dura uma década. E isso porque a gente está falando de normativas e conceitos que as instituições em saúde nos colocam. Mas se a gente for falar, por exemplo, de neurodesenvolvimento, um cérebro para se colocar em um comportamento mais maduro, ele demora mais que isso. Ele demora uma média aí até 23, 25 anos, né? Então, aquela vida adulta jovem ainda é permeada por comportamentos mais impulsivos, com uma modulação emocional um pouco mais dificultada. Então, é óbvio que a informação nos ajuda muito, mas a gente precisa aprender a validar as emoções que vão atravessar todos os indivíduos envolvidos, as famílias, os adolescentes e todo o entorno, né? Sim. Que são as escolas, que são as comunidades religiosas. Então, todo mundo vai precisar olhar para esses indivíduos e fazer um acolhimento de todo esse processo. Sim. E você acha que as pessoas, de maneira geral, elas têm essa informação? Porque, assim, acesso à informação é inegável que hoje a gente tem demais, né? Agora, o quão preparado estão essas comunidades que circundam, né, o adolescente, como você disse, né? Obviamente, começando pela família e depois de repente, a igreja, a escola. O quão preparado estão esses ambientes aí para acolher esse adolescente em desenvolvimento? Na verdade, Juliana, a adolescência ela é um período da existência muito negligenciada. E por muito, muito tempo, ninguém nem notava a existência do adolescente, porque a gente sabe que, classicamente, o adolescente tem essa característica de introspecção, de isolamento, e em gerações anteriores, isso há pouco tempo, tá? Na minha geração, na sua geração, eu estou com 40 anos, então a gente, na nossa adolescência, o nosso isolamento lá dentro dos nossos quartos,
para estudar. Muitas vezes a gente não estava estudando, a gente estava ali abstraindo o pensamento, vivendo um ócio dentro dos nossos quartos, dentro daquela possibilidade onde o adolescente na casa pudesse ficar mais isolado. Isso não era questionado. Então, o adolescente, ele vivia esse processo de introspecção, que faz parte da individuação, e ninguém nem se preocupava com isso. Hoje em dia, com o aumento dos riscos que estão ali sendo colocados para o adolescente, os pais têm se preocupado mais com essas características da introspecção e de outras do adolescente, e têm buscado mais informações. Mas é verdade que o que a gente identifica no cuidado do adolescente no dia a dia é que o adolescente que gera um desconforto por comportamentos mais disruptivos é aquele adolescente que vai colocar a sua família e o seu adolescente em uma busca de olhar para ele. Porque muitas o vezes, chamar ainda atenção, mais... que a gente... Isso, ainda mais assim... É uma fase do viver que o indivíduo já está grande, que teoricamente ele pode botar seu prato de comida sozinho, ele vai tomar seu banho sozinho. As famílias voltam a olhar de um lugar com mais empenho para suas carreiras profissionais, para outras atividades que desempenham. Então, esse adolescente, ele fica mesmo mais isolado. Mas quando ele causa, quando ele problematiza, aí essa sociedade que tem acesso à informação, é aí que ela vai buscar a informação. Na maior parte das vezes, o adolescente que não problematiza, que não baixa as notas, que não começa a responder de forma mais grosseira, que não demanda dentro de uma seara emocional, ele passa batido dentro do quarto dele. Ninguém questiona, ninguém vai entender quais são as características do adolescente. Entendi. Agora, quando ele começa a não querer tomar banho, aí você tem que mandar ele tomar banho 20 vezes por dia, e você vai dizer, meu Deus, por que o adolescente não toma banho? Aí você vai buscar informação. Mas sim, a nossa sociedade, a nossa coletividade, ela é ignorante diante do que é o adolescer e quais são as características que fazem parte desse processo. Sim, e acaba agindo só quando estoura a bomba, né? Ou, como você diz, quando vem à tona, quando algo vem à superfície, né? Ou através de uma atitude mais disruptiva, ou até mesmo uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, que assim, é tão comum e ficou tão mais acentuada aí nesse período de pandemia, né? Eu tive essa percepção muito clara, né? Os adolescentes ficaram muito perdidos, né? E algo que a gente fazia enquanto adolescente, eu pelo menos também compartilho a mesma idade que você, a mesma faixa etária, a gente ficava assim no nosso mundinho, tinha os nossos grupos, os nossos amigos, que é muito característico dessa fase, mas tinha algo que a gente não sofria, que era essa questão das redes sociais, né, Jade? Porque, assim, uma coisa é a gente estar no nosso quarto, no nosso mundinho, ouvindo música, lendo alguma revista, ou tentando tirar, no meu caso, tentando tirar a letra em inglês de alguma música que eu ouvia na rádio. Outra coisa é esse adolescente estar nesse mundinho dele dentro do quarto, mas, ao mesmo tempo... no mundão, né? Assim, totalmente vulnerável às redes sociais. E eu acredito que, dentre os riscos da adolescência hoje, o uso de telas, né, e a exposição a telas é algo que é muito preocupante, né? Eles são nativos digitais, mas, por outro lado, eles estão diante de uma descarga desenfreada aí de dopamina. A consciência desse uso tecnológico é uma das suas bandeiras, né? Eu vi que você é embaixadora do TikTok. Como é que você vê essa questão das redes sociais na adolescência, hein, Jade? Então, o que acontece? A gente que também faz parte, né, da saúde atual do adolescente, estudar sobre saúde digital. Então, é um campo de muita pesquisa em desenvolvimento, porque, como você falou, eles são nativos digitais, a gente tem aproximadamente 2 décadas dentro desse mundo imersivo, tecnológico, com uma conectividade ampliada, e por mais que eles tenham uma competência técnica de acesso a botões, né, a links,
e saibam manipular isso com uma agilidade maior que a gente, Que é uma os agilidade falta técnica, né? Assim, é uma isso. capacidade técnica que eles têm, né? Isso. É uma capacidade que eu acho que até esse lugar do não temer, né, acaba impulsionando, porque eu brinco que um adulto de 40, 50 anos entra num aplicativo novo, ele tem medo até de tocar nos botões e achar que vai apagar tudo, que vai Verdade. deletar tudo. Enquanto um adolescente, ele não se sente em nenhum momento limitado porque ele vai acessar novidades, ele vai buscar novas funcionalidades, que sejam funcionalidades tecnológicas. Uhum. Entretanto, os falta experiência no existir, os falta senso crítico, né? Sim. Falta também um lugar de um processo de avaliação, de ser mais comedido, eles são impulsivos. E isso abre portas para muitos riscos que existem nesse mundão, literalmente, muitas vezes, um mundo maior do que essa realidade familiar e social que os cerca nas escolas, que são os ambientes onde eles mais frequentam. O mundo digital os coloca diante de realidades muito mais ampliadas do que aquelas que antes nós que temos 40 anos precisávamos vivenciar no adolescer e na adolescência. Uhum. Então, é óbvio que é uma situação sim de risco e eu nem estou falando do risco dopaminérgico de uso inapropriado de telas, sejam este uso dentro de um game, por exemplo, ou Uhum. seja, esse uso dentro de uma rede social. Eu nem estou falando disso, eu estou falando de um uso problemático, de um comportamento que os vulnerabiliza dentro das trocas sociais que existe dentro desse mundo tecnológico. Sim. E para isso, nenhum adolescente está preparado. Por mais que você informe, por mais que eles saibam o que é um golpe digital, o que é uma pedofilia digital, o cyberbullying, por mais que eles saibam de todas essas informações técnicas, eles estão vulneráveis às grande processo que pode acontecer com eles dentro desse mundo digital. E aí, nessa hora, quando você me pergunta o que é que eu penso, por exemplo, das redes sociais, eu penso que a gente já tem informações suficientes para entender que o nosso papel é um papel ativo, que é o papel da supervisão, é o papel da educação midiática, é o Uhum. papel do controle parental, né, que é um papel que tem que ser exercido, obviamente, primariamente pela família, depois pelo processo educativo, que são as escolas. Inclusive, a gente tem mudanças na legislação no sentido educativo de integração às matérias escolares dessa educação midiática. É um papel dos governos que precisam qualificar o sistema de supervisão geral para o que acontece no mundo digital, com punição, com legislação, com tudo que se faz necessário, e é um papel das próprias estruturas, que são as big techs e as microtechs, porque não acontecem problemas só nas big techs, né? Uhum. Que também precisam aumentar suas estratégias de segurança. E aí, quando você fala, Jade, você é uma embaixadora do TikTok, eu não sou embaixadora do TikTok, vou só te dar uma correção nessa informação. Eu sou conselheira de Sim, segurança do verdade. TikTok. Uhum. Então, eu trabalho dentro de uma plataforma onde tem muitos adolescentes passando informações sobre o que significa o desenvolvimento, os principais comportamentos, os riscos, para que a gente pense em estratégias de aumentar a segurança, né? Por exemplo, lá no TikTok, em 2022, que foi o primeiro ano que eu estive dentro do Conselho de Segurança, a gente pensou num processo de sincronização familiar por dentro da própria plataforma. Ou seja, a plataforma ela oportuniza que os pais
tenham as contas dos seus filhos adolescentes a partir dos 13 anos, porque só é para ter perfil na rede a partir dos 13 anos, logadas na conta dos filhos. Os filhos têm essa conexão. O problema é que é uma ferramenta que existe e é pouco utilizada, porque as pessoas não são educadas sobre privacidade e segurança digital. O próprio adulto não faz isso. Sim. A ferramenta, ela tá ali para ser usada, né, de controle parental, mas não é ativada, porque ela depende do pai ali ativar e sincronizar essas contas, né? Então, assim, é uma responsabilidade no que cabe às famílias, enfim, de ferramentas que já estão disponíveis aí nas configurações do celular, mas que é o que você disse, falta esse conhecimento, saber da importância do fato de existir essas ferramentas e ativar as ferramentas de fato, né? E utilizar, né? Sim. Utilizar no dia a dia, tipo, eu tenho que todo dia fazer uma supervisão do uso tecnológico do meu filho, da vida digital do meu filho. Por quê? Porque é da mesma forma que eu supervisiono o que ele está comendo, se ele está se higienizando corretamente, a atuação digital é um atravessamento importantíssimo da geração dos nativos digitais. E, infelizmente, a gente não sabe disso. Nós, adultos, que não recebemos educação midiática, a gente não sabe. Então, a gente está falhando, não é só por um processo de abandono digital, como muitas vezes se querem usar esse termo, né, de abandono digital. Não é só isso, é a desinformação mesmo, né? Sim, é triste. É triste e acaba gerando fatos, até que eu vou colocar um vídeo aí na tela, que é o vídeo da Sheila, que é uma pessoa bem ativa no Instagram e que faz vários alertas sobre os perigos de um adolescente fazer uma dancinha aí que parece ser inocente e que acaba caindo realmente em redes de pedofilia, que utilizam essas dancinhas ou até mesmo fotos, imagens que a gente às vezes se descuida, né? Posta uma foto aí de um filho seu, às vezes nem adolescente, criança mesmo, e de roupa de banho, enfim. É algo a gente precisa falar sobre isso, né, Jade? É extremamente preocupante e a responsabilidade está na mão dos pais, né? Não dá para jogar para frente, não é? O que você acha desse vídeo aqui? Uma criança, né, fazendo uma coreografia. E esse, o que você acha? Ela vai pra cima, tá tomando MD. Pra subir a adrenalina, devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho. Olha esse aqui que interessante, um pouquinho diferente, né? Eles não têm nada demais? Ou será que eles têm um problema? Muita gente está comentando sobre algumas músicas, algumas coreografias de músicas que tem uma letra mais erótica, sensual. Eu mesma não veria problema nenhum nesses vídeos, né? Porque são crianças se divertindo, se eu não tivesse encontrado eles em um perfil de pornografia infantil. Aqui no Instagram. Que me foi enviado porque eu sou ativista pela erradicação da violência sexual e era para eu ajudar a denunciar, justamente para derrubar esse perfil. Eu sou a Sheila Calef, coordeno um grupo de apoio a vítimas de violência sexual chamado As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes e pesquiso esse tema há bastante tempo. E é isso que eu quero trazer para você, pai, mãe, cuidador, qualquer pessoa responsável por uma criança. As crianças não têm maldade. E realmente, se você está dançando lá na sua casa, eu não vejo problema nenhum. Mas registrar isso e colocar na internet é alimentar esse tipo de site. Você pode ver que os vídeos individualmente não são um problema, mas eles estavam todos juntos. E não apenas com vídeos assim de dancinha. Junto tem vídeo de mulher adulta, tem vídeo erótico, tem vídeo de nudez, no mesmo ambiente. Então, no conjunto, isso vira pornografia. Não é pornografia na intenção original, lógico. Nem da criança, nem dos pais, nem de quem postou o vídeo. Mas vira pornografia quando entra num contexto pornográfico. E é isso que a gente tem que ter em mente. Infelizmente, nós não podemos ser ingênuos no mundo digital. O mundo tem uma princesa, e essa é a minha. Princesinha, princesinha, princesinha sim, princesinha. E o mundo digital
pode ser bem agressivo, bem perverso e bem violento com as crianças. E é nossa responsabilidade protegê-las. Então eu fiz esse compilado de vídeos, foi muito difícil fazer, foi muito difícil assistir. Eu joguei esse pixelado em cima e vocês vão ver aqui, né, eu zapeando, eu tô caminhando pelas informações desse perfil para vocês verem que é uma quantidade imensa, e é horroroso. Mas eu fiz isso para que você comece a ficar esperto em que tipo de coisa você está filmando, você está permitindo seus filhos, seus sobrinhos filmarem, porque muitos dá para ver que é a criança dá o play, porque ela tem celular, e a criança dá o stop. Dá para ver, ela se aproxima, dá o play, dança, volta e dá o stop. Quem publica isso? Ela está com acesso à rede? Não está? Então isso individualmente não é nada, mas existem contextos. E esses vídeos, e talvez a sua filha esteja aí, a sua sobrinha esteja aí, estavam num site pornográfico, numa página pornográfica. Sempre que você for denunciar esse tipo de coisa, você tem que cuidar para não reproduzir o vídeo como ele estava, porque senão ele pode ser usado justamente para isso. Esse foi o meu maior medo. Mas eu decidi fazer. Para vocês analisarem então o tipo de dança, o tipo de contexto onde isso pode parar. E eu quero que vocês vejam também que tem meninas de todo o mundo, porque eu tenho música em espanhol, eu tenho música com algum som oriental que eu não sei qual é. Então são músicas do mundo inteiro, são crianças do mundo inteiro juntas para que pedófilos se divirtam. Vamos ter atenção ao que a gente filma e ao que a gente posta. Infelizmente, gente, eu não queria que fosse assim. Juro para vocês. Eu sou a pessoa que para postar uma foto de um sobrinho meu, um vídeo de um sobrinho meu, eu peço autorização para as minhas irmãs. Nunca poste nada. Se você não é mãe e pai dessa criança, e se você for mãe, você tem que falar com o pai, se for pai, tem que falar com a mãe, vocês têm que se conversar antes dessas autorizações. Não dá, não é possível. Porque é tudo muito sério. Essa imagem vai ficar ali para sempre. Aqui vocês estão vendo pedacinhos, mas esses vídeos estão lá. E ali é uma página, saber lá em quantos lugares elas já foram expostas dessa forma. Então, atenção, por favor. Desculpem por esse vídeo, eu sei que ele é difícil. Eu não coloquei spoiler de é conteúdo agressivo, porque não é um conteúdo agressivo. É o conteúdo que a gente produz diariamente. Então, atenção, por favor. E aqui no meu perfil tem um material sobre violência sexual, se você quiser clicar lá, tem muita coisa, várias indicações de leitura, de como proteger as crianças, de como se proteger, do que fazer em caso de violência sexual, enfim, espero ajudar vocês. Tem muita gente bacana falando disso e é um problema que a gente não pode mais ignorar. As principais vítimas de violência sexual são crianças e nós não podemos contribuir com isso. Não dá para ser ingênuo, gente. Desculpa de novo por esse vídeo, mas achei que ele é necessário. Até. É isso mesmo. Eu entendo que a responsabilidade ela é coletiva, tá? Quando você me pergunta assim, dentro do meu consultório, qual é o meu papel no dia a dia, né, com esse processo, o papel do médico, né, que atende o adolescente. Em todas as consultas a gente faz um repertório de saúde digital, todas. Tá? E como é um se dá repertório... esse repertório de saúde digital na sua prática clínica? Então, é um momento onde a gente vai conversar com pais e adolescentes sobre o uso das telas no dia a dia, quais são as rotinas de uso de telas, quais horários estão sendo utilizados, se essa rotina está interferindo em outros hábitos do adolescente, como o hábito de se alimentar, que muitas vezes eles querem comer com o celular ativado ali ao lado, mexendo nas redes ou jogando. Se esse uso da tela está gerando um dos maiores problemas imediatos do uso da tela, que são distúrbios do sono. Se existe um afastamento da interação familiar, porque o adolescente não tendo esse limite do uso de telas, ele não convive mais com os indivíduos habitantes da casa, porque ele fica somente conectado o dia todo. E, óbvio, o lugar do prejuízo aos estudos, que muitas vezes os adolescentes não têm como fazer a autogestão desse tempo de tela e acabam extrapolando essa atividade que é extremamente prazerosa e limitando a atividade muito pouco prazerosa, que é sentar e estudar. Sim. Então, a gente faz todo esse repertório de identificação
do uso das telas pelo adolescente, qualifica quais são, por exemplo, os maiores interesses do adolescente, e depois a gente trabalha com a família, qual é o papel da família. Outro lugar que é uma ação minha, de verdade, Ju, a gente não é... Eu, quando passei pela residência de medicina de adolescentes, a gente não tinha uma aula sobre saúde digital. É claro. Essa é uma realidade que nós tivemos que aprender ao longo que o problema se apresentou. Sim. Então, outro ponto que é muito importante a gente trabalhar com a família e o adolescente é a ação mediante o crime. Como a família deve se portar diante de um crime digital que o seu filho tenha sofrido, tenha sido vitimado ou que ele esteja praticando. Uhum. Porque são dois vieses. O adolescente tanto pode ser vítima do processo, como quando ele não recebe uma educação digital adequada, ele também se vulnerabiliza a ponto de achar, não perceber quais são os problemas, quais são os comportamentos inadequados. Então, é real que muitos adolescentes são praticantes de cyberbullying, muitos adolescentes estão se engajando em comportamentos também em um lugar de sexualidade inadequada, né? Que vai por esse lugar da exploração e do abuso sexual. Então, através desse tipo de ação do dia a dia, é que eu acabei fazendo parte desse conselho de segurança que o TikTok tem, que o TikTok, ele tem um conselho de segurança nacional e tem vários conselhos de segurança em outras regiões do mundo, né? Uhum. E eu acabei fazendo parte do conselho porque eu digo que eu nunca imaginei que eu ia ser contratada, eu não sou funcionária, eu sou uma pessoa contratada para prestar consultoria, para brigar. Eu nunca imaginei. Você é contratada para ir contra. Exatamente. Você é contratada para ir contra. Exatamente. Isso o papel é bom, né? é exatamente esse, é dizer, gente, precisamos pensar sobre quais ferramentas a gente pode oportunizar para tempo de tela, para supervisão parental, como a gente pode pensar em uma moderação de conteúdo mais adequada para o usuário adolescente. Então, tudo isso eu percebo que é uma ação que principalmente as Big Techs têm, porque outras plataformas, não vou falar o nome, também têm estruturas semelhantes, porque, primeiro, a oportunidade de ação é constituída, seja ela aqui nessa realidade analógica, seja na nossa realidade que estamos aqui partilhando digital. Depois que os problemas aparecem, aí a gente tem que correr atrás de resolver os problemas. Sim. E muitos dos problemas que existem dentro do nosso mundo, da nossa realidade digital, ela não perpassa só do capital de atenção, né? Onde eu estou preso aqui dentro, porque para mim um algoritmo tem que me deixar aprisionado aqui. Não é só o capital da atenção que é o modulador de problemas. Muitos dos problemas acontecem pela figura criminosa que se esconde atrás dessas telas, desses perfis, Sim. que não são só figuras individualizadas, existem verdadeiras quadrilhas digitais. Sim. Então, quem cria a ferramenta, ela cria e ela até pensa, né? Talvez podem aparecer esses e esses problemas, vou me antever e vou criar essas ferramentas aqui de segurança. Mas é impossível prever todas as configurações, né? Eu hoje, depois de 2 anos dentro do conselho, eu posso te falar que eu digo que eu durmo e acordo pensando em estratégias de segurança hoje. Tem dia que eu tenho sonhos, né? Eu penso, eita, a Sheili postou um vídeo assim assado. Eu vi a Leiliane Rocha também falando sobre essa questão da educação sexual. O que a gente pode criar de ferramentas? Então, eu saí eu extrapolei o meu lugar de médica e fui para uma pessoa de pensar dentro da própria configuração. Eu digo, tenho que fazer um curso agora de TI, né, para ampliar minhas informações. Sim, porque a mente criminosa é extremamente criativa, né? Eles são muito ardilosos, né? Até assim, como você diz, utilizar a plataforma para criar perfis
falsos, né, para atrair os jovens, os adolescentes, enfim. Então, realmente, é um trabalho muito importante esse, né, dentro das plataformas. Agora, voltando para dentro de casa, né, e ainda nesse tema aí de redes sociais, de uso de telas, eu acredito muito que a palavra ensina em casa, mas que o exemplo arrasta, né? De que forma os pais, os adultos, têm sido bons exemplos para ser seguidos em casa nesse quesito aí, redes sociais, hein, Jade? Eu vou ser agora uma pessoa, assim, causadora, tá? Para causar. Vou causar. Não vejo bons exemplos na grande maioria dos lares, tá? Tanto porque nós estamos atolados. Eu acho, a sensação que eu tenho é que a coletividade como um todo está aprisionada pelo mundo digital, pelas redes sociais, pelos vídeos, pelas plataformas de streaming e por nossas ações que extrapolaram turnos de laborais acessíveis e aceitáveis, onde as próprias redes e essas ferramentas nos colocaram nesse aprisionamento do sem limite, né? Então a gente não para mais de trabalhar, a gente manda informação um para o outro de todos os níveis, né? Eu que sou, por exemplo, pediatra, médica de adolescente, eu recebo o WhatsApp 5 horas da manhã, meia-noite, e obviamente que eu tenho acordos com os meus pacientes de respostas para essas demandas, mas assim, eu compreendo que o adulto também está aprisionado, tanto dentro da seara do trabalho, que muitas vezes a gente justifica o excesso da tela dizendo, mas é porque eu estou trabalhando para o nosso filho que está ali questionando que a gente usa demais, quanto também por essa ausência de tempo para o eu, e quando a gente está em casa, a gente acaba também se inundando de dopamina, assistindo os filmes, os vídeos, ou seguindo as pessoas que a gente acha importante. Então, o modelo do uso qualificado é bem baixo. Sim. E a outra vertente, a outra versão do adulto é a versão do adulto aversivo à tecnologia. Então, é aquele adulto que diz isso é um horror, isso não serve para nada, isso só está deixando todo mundo robô. E aí, esse adulto que é aversivo, ele vai falhar em proteger o seu adolescente, porque ele não vai conhecer as ferramentas. Mas o adulto aversivo, ele falha tanto quanto o adulto que usa de forma abusiva as redes sociais, não é? Com certeza. Porque de uma forma ou de outra, a gente cai naquele conceito de abandono digital. Sim. É abandono pelo excesso e pela ausência também, né? Total, isso. Eu digo assim, Juliana, eu digo assim, onde seu filho está, você tem que conhecer. Sim. Então, se seu filho, ele está em 3 plataformas, um Roblox da vida, ou 2 plataformas de rede social, você precisa conhecer as estruturas de funcionamento e sociais por trás desses aplicativos e desses jogos. Por isso é que eu também costumo orientar aqui no consultório que haja um número limitado de redes. Sim. Então, assim, não é para um adolescente de 14 anos ter perfil em 5 tipos de redes sociais. Sim. Porque você não vai ter como supervisionar e administrar todo esse universo. Então, é preciso que haja um acordo. E tempo de uso? Porque isso é algo que, por exemplo, a gente tem em casa, né, estabelecido um limite de tempo de uso para as redes sociais. Que é possível estabelecer, inclusive, nos controles parentais, né, nos ajustes, nas configurações. É aceitável a família negociar aí o limite de tempo de uso das redes sociais? E não é aceitável, eu não acho que é aceitável, eu acho que é obrigatório. Eu acho que a gente deve sentar com os nossos filhos e colocar limites no dia a dia para as execuções das tarefas, para as rotinas. E a tela, ela entrou dentro da rotina do indivíduo. Eu, por exemplo, não estou nem falando de família, todas as minhas redes sociais têm limite de uso. Eu coloco, né? Eu trabalho com produção de conteúdo mais para o Instagram e trabalho com um papel mais ampliado no TikTok, mas as minhas 2 plataformas têm um limite
de tempo de uso. E aí, quando Pra atinge, acabou, né? Isso, aí eu entendo, deu, mas por que eu entendo? Um cérebro de 40 anos, sistema córtex pré-frontal pleno, sistema límbico já um pouco mais modulado. Sim. Agora, a gente coloca limites de tempo de tela para os adolescentes, mas a gente não entende que é nosso papel fazer esse break, fazer essa pausa. É importante que o adulto ele entenda que esse indivíduo que não tem um córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro que diz stop, parou, você precisa se controlar, pleno, é um indivíduo que vai simplesmente desligar o botão e dizer, não, deixa eu conversar mais aqui, 2 conversas com minha amiga. Sim. E isso é tão prazeroso que essas 2 conversas viram 1 hora. Exato. É isso. Então, a pessoa deixa de estudar, a pessoa deixa de fazer uma refeição adequada. Então, assim, o que é orientação? Existe uma normativa técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, de 3 horas de tempo de tela para um adolescente por dia, mas isso foi uma normativa prévia à pandemia. Sim. Após a pandemia, como a gente viu essa liberalização, né? Houve uma liberação. Até porque estudar virou ficar em frente de uma tela, né? Por um tempo. E aí, até há alguns defensores que dizem que a pandemia foi o grande problema, porque a pandemia permitiu essa liberdade de uso indiscriminado e depois, para a gente retroceder, deu muito trabalho. Sim. Né? Foi um passe livre, né, para uso ilimitado de tela. Isso. E aí, o que a gente costuma agora orientar pós-pandemia? Senta com o teu adolescente, desenha com ele uma linha do dia, vão juntos trabalhar. Quais são as ações que são, assim, como eu gosto de chamar, tempos sagrados da Jade, né? Aqueles tempos que são obrigatórios no teu dia a dia, que você não pode estar utilizando a tela naquele momento, né? O horário de ir para o colégio, o horário da refeição, o horário de você sentar e estudar o que você precisa estudar do seu dia, que é óbvio que um adolescente do 6º ano não vai ter a mesma demanda de um adolescente do 2º ano do ensino médio. Sim. Não tem como ser igual. Então, acaba que você condiciona, mostra com ele, senta para ele desenhar junto quais são as necessidades e obrigações dele num dia, para ver o que sobra de tempo para o uso da tela. É isso. Né? E compreender os benefícios também, né, Jade? Compreender os benefícios de você ter estabelecido os tempos certos, né? Que há tempo para tudo, né? Senão fica solto, e aí é o que você disse, eles começam a ter problemas, inclusive na escola. A gente vê, eu trabalho com educação, a gente vê muitos jovens com dificuldade de argumentação, inclusive. Eles não conseguem construir um argumento, produzir um texto que faça coerência, porque é tanta exposição a vídeos curtos, né? Não aprofunda em nada, né? E isso é preocupante, né? Para essa geração que daqui a pouco vai ser adulta, né? É um lugar de um prazer, uma busca de prazer sempre imediato. Sim. Né? Então, tudo que requer um prolongamento do esforço tem sido visto por essa geração como algo assim impossível, como algo que ele não dá conta. Às vezes chega aqui no consultório os adolescentes dizendo, não, Jade, eu não consigo aprender na sala. Eu gosto mais quando eu vou para casa e aí eu vou no YouTube e eu pego uma aula daquele mesmo assunto que o professor deu na sala e eu acho muito melhor assistir lá no vídeo. Né? Então, eles acabam se modulando por esse comportamento digital. Sim. E isso implica em grandes perdas para eles. Sim, né? Inclusive depois no mercado de trabalho. Eu tenho visto aí recentemente, os jovens eles estão extremamente assim, impacientes, intolerantes, quando são
contratados numa empresa, já pergunta logo como é que funciona para ser promovido, se frustram facilmente. E isso são problemas muito sérios, né? Porque uma vida adulta, ela enseja você ter paciência, você ser tolerante, você lidar com frustrações e tudo isso, né? É o pacote da vida adulta, né? É isso mesmo. E agora você imagina um cérebro em constituição, em formação, que muitas vezes está recebendo estímulos que os colocam em prazer imediato e de alta intensidade por uma média de 2, 3, 4 horas por dia, desde, infelizmente, muito cedo, Sim. né? Então, 3, 4, 5 anos. Hoje em dia a gente tem uma questão de coletividade que coloca os pais, às vezes, até contra a parede, que é aquela situação de imaginar que meu filho pode sofrer um ostracismo social por não ter um celular aos 9 anos de idade, e ele ser Sim. ridicularizado pelo grupo coletivo lá da escola, dos colegas, sendo excluído, por isso que a gente fala nesse ostracismo, né, de exclusão mesmo, e você se questiona, gente, mas esse cérebro que está o tempo todo funcionando nesse imediatismo e nesse local de intenso prazer, como ele vai lidar com a dificuldade, com o não, com a frustração? Sim. E nada Ele vai precisa ser satisfazer, né? treinado, né? E nada vai satisfazer essa pessoa, porque ela tá tão acostumada nesse mecanismo, como você diz, né? Que é o mecanismo da dopamina, de você buscar prazer e fugir da dor, que nada vai satisfazer essa pessoa de forma plena, né? E eu vejo uma contradição, Juliana, gigantesca, porque ao mesmo tempo que eu atendo as mães e pais, famílias de bebês, que estão super preocupados com neuroestímulo precoce, né, de colocar uma criança para fazer um tummy time, que é aquela posição de bruços para sustentar logo a musculatura cervical ali com 2 meses, aí eles chegam no consultório perguntando, doutor, o que é que eu posso fazer para estimular e engatinhar? E aí os brinquedos para estímulo de motricidade fina Sim. e aumento de concentração, então determinada idade, ai doutora, quantas peças de quebra-cabeça meu bebê, minha criança já pode montar, porque isso aumenta a concentração. Então são tantas preocupações na primeira infância para um estímulo desse super adulto, porque aí a pessoa acredita que está formando um adulto com um cérebro e uma motricidade de algum lugar ampliado, né? Quase produzindo supermans e supermulheres, né? E quando chega nesse processo do adolescer, entra em uma seara que é o oposto, que é uma vivência diária com baixo estímulo. Sim. Então, nossos adolescentes não têm tempo para uma atividade física. Você pega um adolescente do ensino médio, ele tem uma demanda curricular tão intensa para a aprovação no vestibular, que ele não tem tempo para uma prática esportiva. Sim. Aí, o tempo que eles têm, eles estão altamente cansados, querem prazeres muito imediatistas, e eles ficam lá, ó. Não, e não tem fim esse negócio de ficar girando essa tela, né? É terrível. Então, é um contexto, Juliana, é um contexto. Não é só o lugar da tela em si. São as carências que também existem na outra realidade, né? O adolescente não tem tempo da coletividade, ele não faz uma convivência em ambientes com natureza, por exemplo. Sim, sim. Né? E aí, gente, como é que eu estimulo isso? Você estimula isso desde criança. Você não vai fazer quando seu filho tiver trancado dentro do quarto com 12, 13 anos, aí você vai dizer, meu filho, vamos ali no parque com a mamãe. Isso não vai gerar resultado. Vira né? aquela cena do Diário de um Banana, não sei se você assistiu, que ele tá nas férias, e aí o pai, ele baixa aquele senso dele de urgência de querer fazer o filho ter contato com a natureza, aí arranca o filho da cama, leva ele para pescar, né? Assim, uma coisa totalmente que ele nunca fez, né? Assim, ele nunca fez isso, e aí não dá para a gente fazer milagre, né? Depois que a gente se dá conta. É algo que tem que ser construído, como você disse, desde a primeira infância, né?
o amor pela natureza, a importância de você praticar atividade física, até mesmo uma prática religiosa. Isso são âncoras importantes de formação humana, né, lá na frente, né? Agora, uma outra coisa que me preocupa muito, e de novo, assim, sendo polêmica, né? Os pais que desejam permanecer adolescentes. Já que a gente está falando de adolescência, a gente enxerga muito pai, não sei, assim, eu tenho essa sensação, tá? Na minha vida aqui, profissional, inclusive. Quais são as causas desses fenômenos dos pais, os adultescentes, que insistem em permanecer na adolescência e são pais de adolescentes, né? Qual é a consequência de você, adolescente, ter um pai que está aí disputando com você, né? Uma mãe, enfim. Isso acontece na sua prática clínica? Ave Maria, hoje, Jesus, a menina me trouxe um negócio caótico. Hoje é agora dia, pra mim. hein? Hoje é dia de polemizar. Foi. Então, é assim, ó. É muito comum haver essa disputa de papéis entre adultos e adolescentes, né? E existe, inclusive psiquicamente, um lugar de inveja, porque o eu adulto, ele é o tempo todo cobrado a realização de muitas tarefas. E ele sente em algum lugar um certo desejo de retornar a uma vida sem tantas responsabilidades e com mais tempo para existir no prazer, na alegria, né, naquele aproveitamento que a gente vê como característica da fase da infância e da adolescência. Mas a gente precisa compreender que algumas características são possíveis de existirem também na vida adulta, e isso não coloca o adulto no lugar do adolescente, como, por exemplo, o adulto que vê a necessidade de validar o seu próprio desejo, a sua satisfação, então ter seu momento ali de curtição com os colegas, com os pares, com os outros adultos. E isso é algo que eu acho, inclusive, que eu critico na nossa sociedade, essa vida adulta onde não há espaço para o bem-estar mais ampliado, porque a gente está o tempo todo imerso em obrigações, o que vem nos adoecendo coletivamente, inclusive com a gente sabendo o número desenfreado de pacientes ou indivíduos em uso de medicamentos de ação psiquiátrica, psicotrópica, por causa, muitas vezes, de uma ausência da possibilidade de existir um bem-estar ampliado. Mas é importante a gente identificar que alguns pais realmente extrapolam o lugar. Então, são adultos que passam por um lugar de vestimenta infantilizada ou de adolescentes, né? São adultos que não se responsabilizam pelo papel do cuidar e muitas vezes terceirizam isso, especialmente para as escolas, e eu falo por mim, às vezes terceirizam isso até para o médico, né? Eu tenho indivíduos que vêm aqui para o consultório trazer seus adolescentes e que acreditam que uma consulta de 1 hora e meia, eu vou conseguir resolver problemas que perpassam a supervisão parental, que não é uma ação que eu posso realizar. Sim. Então, esses adultos, eles precisam de um cuidado da sua própria saúde mental, que é um cuidado de autoconhecimento, de identificação onde está essa ferida da infância e da adolescência que ele precisa acolher, que ele precisa trabalhar, com principalmente acompanhamentos psicoterapêuticos. Sim. Né? E isso reflete muito nesse adolescente que, teoricamente, está sendo cuidado por outro adolescente, e não por um adulto que deveria estar mais bem resolvido. Sim. Né? Isso é algo para se pensar, e fica aí a reflexão, né, para quem estiver assistindo a gente. Bom, Jade, agora já encaminhando mais para o final da nossa conversa, eu vou falar para você algumas das minhas preocupações como mãe, tá? Que eu elenquei aqui, que é banalização do sexo, isso me preocupa bastante, desvalorização do corpo, ausência de valores morais e falta de busca de sentido mais
elevado para a vida, tá? Isso são preocupações minhas, como mãe de duas meninas, uma adolescente, uma entrando aí na adolescência. Quais são as suas preocupações, hein, Jade? Como mãe de uma criança que é pequena, mas que logo, logo vai ser adolescente, acredita, vai ser logo, logo mesmo, porque o tempo passa muito rápido. Estou esperando ansiosamente por Ava virar adolescente, que eu estou naquela fase dos 2 anos, finalzinho de 2, começo de 3, Os então eu estou terrible naquela twos. fase que ela diz, não, você diz, minha filha, vamos tomar banho, não, aí entra no banho, aí eu digo, minha filha, vamos sair do banho, não, então tudo é grito, tudo, né, tem dias que são mais suaves, é verdade, Sim, mas essa fase é uma fase de bastante desregulação emocional, sim. e aí às vezes me dá vontade de viver uma outra desregulação emocional, porque na adolescência existe também uma efervescência de sentimentos e emoções que também colocam os pais em outro ponto de bastante desafio dentro da parentalidade, né? Uhum. Eu brinco que eu vejo assim 3 grandes pontos desafiadores para quem cuida de um indivíduo, para quem se propõe a ser pai e mãe. Aqueles primeiros 3 meses onde o bebê não dorme, você passa noites e noites acordado, e quem está num processo de amamentação muitas vezes tem o desconforto físico, né? E esse primeiro desafio é a chegada do indivíduo para dizer assim, ó, seu corpo, ele vai sofrer, ele vai Sim. precisar de uma força que só mesmo o amor que você sente por um filho pode ofertar. É. O segundo momento, esse momento dessa fase da infância, que vai ali de algumas crianças 1 ano e meio, mas a maioria de 2 até 4 anos e meio, que é um momento de aprendizado da regulação emocional e de muita tentativa de também testar limites, mas limites do poder. Não é nada ofensivo aos pais, mas eles querem adquirir esse poder que a infância pequena, a criança pequena, ela se coloca na onipotência e nós precisamos aprender a, barrar essa onipotência Sim. através de limites respeitosos, Sim. que esse é um diferencial do hoje em dia, né? A gente tentar colocar limites respeitosos, não permissivos, não agressivos, mas Mais limites. limites, Mais exatamente. Tem limites. muita E família que não tá dando limite aí na primeira infância, né? está se perdendo um pouco É, dentro de alguns conceitos de educação parental que são difundidos aí pelas redes sociais, sim. né? E o terceiro momento é esse do adolescer, né? Então, quando você me pergunta quais são as grandes preocupações, eu tenho uma preocupação gigantesca com a educação sexual, Uhum. dentro do ensinamento de conceitos que não são apresentados e nunca foram apresentados de forma normatizada, de forma estruturada para os adolescentes, como conceito de consentimento, conceito de privacidade e o trabalho com esses conceitos para que eles se tornassem e venham a ser ações práticas, né? Uhum. Porque não adianta eu achar que eu vou fazer uma educação sexual, por exemplo, dentro de uma matéria curricular, eu dizendo consentimento. Consentimento é o ato do indivíduo com capacidade cognitiva e consciência ativa de permitir qualquer ação com o seu corpo. Isso não vira ação. Uhum. Isso não vira comportamento, isso é informação. Para o adolescente, a gente precisa pular a barreira entre informação e ação. E Sim. isso não existe, nunca existiu. Talvez em algumas poucas famílias que se qualifiquem melhor dentro do que significa educação sexual, eles possam oportunizar isso. Mas isso é raríssimo, tá? O que as pessoas coletivamente entendem é eu vou passar a informação para o adolescente e a partir disso ele tem todas as ferramentas para agora saber se cuidar, saber dizer sim, saber dizer não, saber entender qual é o desejo do corpo dele, Sim. como ele deve conduzir esse desejo de um jeito que o beneficie, que o coloque em uma sensação de benefício real, não só o benefício imediato, que muitas vezes a promiscuidade
que muitas vezes esse like, porque o meu corpo belo está sendo exposto, então eu estou ganhando visibilidade por isso, e que às vezes pode ser atravessado por uma ferramenta comum de exploração, que é a objetificação dos corpos, né? Então, quando eu não ensino e não oportunizo o treino de bons comportamentos que são advindos de uma educação sexual qualificada, eu não preparo esse adolescente. E aí sim, ele corre um risco muito maior de se colocar em práticas que são ofensivas, não necessariamente ao coletivo, mas ofensivas a ele mesmo. Sim, em Que primeiro quando a lugar. gente fala em educação sexual, a gente precisa entender que o indivíduo que precisa ser cuidado é o indivíduo próprio. Sim. A coletividade, ela vai refletir, ela vai receber o que advém desse treinamento. E a coletividade, inclusive, precisa ser treinada para o respeito à sexualidade do outro. Sim. Que é uma outra grande falha que a gente vê na coletividade. Agora, eu tenho para mim, assim, que essa questão da educação sexual, ela precisa começar dentro de casa, né? As famílias, elas são altamente responsáveis pela educação sexual, até mesmo porque cada família tem o seu sistema de valores, né, de crenças, de bússolas morais mesmo. Então, é muito importante que as famílias se conscientizem da importância de você trabalhar a educação sexual com o seu filho adolescente, né? E não deixar que as redes sociais façam isso, né? Não deixar que pessoas, de repente, com outras agendas que são desconhecidas deles, acabem penetrando nesse universo antes de você como família, né? Como pai e mãe. E isso inevitavelmente acontece. Se Sim. você for ausente, alguém vai ocupar seu papel Alguém nesse ocupa, processo. exato. E é toda essa discussão que a gente está tendo aqui, né? Nessa reunião, não é? Muito bom. Agora, finalizando, a gente sempre pede que os nossos entrevistados escolham um post lá do Unipaz para comentar, para reagir. O post vai na tela. Aí a Jade escolheu uma foto. Essa aí, ela corre bastante, em várias línguas, inclusive, né? Que é as verdades, né? Assim, a fila para você entrar para ouvir uma verdade e a fila para você ouvir uma mentira bem contada, né? Uma mentira sedutora. E aí, Jade, por que você escolheu esse post? Porque ele reflete, para mim, muito dos adultos que somos. Né? Eu não escolhi esse post pensando nos adolescentes. Tá. Né? Na verdade, eu espero que essa realidade seja bem comum entre os adolescentes, porque há pouco preparo psíquico, de experiência de vida, para compreender qual é o sentido de nós estarmos aqui, né? Esse processo que eu compreendo da vida é um processo onde a gente vem evoluir, a gente vem se melhorar, e um grande lugar de melhoria, Juliana, não é no outro. O grande lugar de melhoria é em mim mesmo. Sim. Eu preciso estar o tempo todo atento a quem eu sou, a quem eu desejo ser, ao que me faz bem, e as minhas sombras. Então, quando eu não consigo, eu não me responsabilizo por esse processo evolutivo, é óbvio que as verdades não vão ser o meu interesse, porque as verdades, muitas vezes, doem bastante. Doem demais, na maioria das vezes, inclusive, né? Eu brinco que se o processo de autoconhecimento tiver, assim, sente sacudir, ou sente fazer chorar algumas vezes, um pouco preocupado, tema. Porque não é um caminho fácil. E aí, o que acontece? A gente fala muito que o adolescente, ele não se prepara para a frustração e para o desconforto do existir, e nós somos adultos que estamos vivendo essa realidade. Sim. Somos adultos que não damos conta das dificuldades do dia a dia, né? Não damos conta de olharmos para essas nossas sombras e acolhê-las e assim poder modulá-las,
né? A gente negligencia, a gente nega, a gente finge que não existe, e aí eu fico muito mais voltado para a verdade do outro, que muitas vezes não é a verdade, é uma máscara, e não cuido da minha própria. Então, Sim. esse post, ele é maravilhoso, eu vou até fazer um repost dele. Ele é filosófico no final das contas, né? Porque a gente precisa encarar as nossas verdades. E também não adianta você querer ser um bom pai, uma boa mãe, né? Educar bem os seus filhos, se você também não faz esse trabalho, né? De encarar as verdades, de acolher, como você diz, lidar com essas questões, fazer esse mergulho para dentro de si mesmo, não é? Porque é muito mais simples a gente viver nas mentiras sedutoras, né? E aí se transforma nessa grande hipocrisia que a gente enxerga, né, no mundo, né? Por exemplo, um pai que autoriza um filho menor de 13 anos fazer uma conta no Instagram, né? Porque todo mundo tem. Porque todo mundo tem. E a gente vê demais Ó a coletividade, isso. ó a coletividade. Não é? Todo Cadê? mundo tem. Não é? Assim, exatamente, todo mundo vai, todo mundo tem. Então, mas e aí? E o seu mergulho dentro da verdade, das coisas, do seu sistema de valores, como é que fica, né? Então, aí é viver uma vida meio de mentirinha mesmo, né? E aí, quando acontece um problema, esse problema, ele está plantado, enraizado sempre no externo. Sim. Eu nunca consigo ver o meu lugar dentro desse problema depois que ele ocorre. E eu, uma vez falei numa palestra em Mogi, que a Elaine oportunizou que eu fosse lá compartilhar algumas informações, de que o filho, ele parece que ele vem com um chip, mas o chip que vem nele, ele está totalmente impregnado das informações dos pais. Então, aquilo que você não consegue olhar, acolher e modular na tua própria história sozinho, senta e espera, que teu filho vai te colocar isso, e ele muitas vezes empurra a gente ladeira abaixo para a gente Sem resolver freio. a situação, Sem freio. porque senão nosso filho reflete isso. É isso. Nossa, Jade, que aula que você deu aqui pra gente. Espero que muitas pessoas assistam essa nossa conversa. Ela assim, a partilha foi excelente. Bom, terminando agora é o ping-pong, que é a chamada oral. Afinal de contas, a gente está numa reunião de pais. É muito rápido, tá? Eu vou te falar uma frase e você vai rebater com uma palavra, assim, algo curto, tá? Uma nota alta, na sua opinião. Controle parental. Ok. Uma nota baixa. Permissividade. O que precisa ir para recuperação? Preconceito. E uma lição de casa? Educação digital. Muito bem. Ok. Você gostaria de deixar alguma dica cultural para as pessoas que vão te ouvir? Pode até ser para os adolescentes mesmo, ou para os pais. Pode ser um filme, um livro, uma série, algo que seja valioso, valoroso para as famílias? Essa dica que eu vou deixar, tem até um post lá no meu Instagram. Foi um recebidos maravilhoso que eu recebi aqui no Piauí, né, no ano passado, de um livro. Vou deixar aqui para vocês, depois a gente compartilha lá a informação. Legal. Peraí. Mostra, Oi. Aí, segredos da internet, leva ele mais um pouquinho para o meio aí. Peraí. O que crianças e adolescentes ainda não sabem. 40 Isso. histórias reais de crianças e adolescentes. Na internet, da Kelly Angelini, da editora Verso. Tá. A Kelly é uma advogada que trabalha com direito da infância e adolescência, e ela compilou alguns casos reais jurídicos sobre o uso da tecnologia por adolescentes, tanto numa seara de mau uso, como em um repertório satisfatório, benéfico, que precisa ser aí divulgado. Muito bom, nossa, super dica aí. Vou depois anotar também para ler. Eu acho que ele deveria ser adotado nas escolas, Pois essa é a minha sugestão. Muito bom, ótima sugestão, fica aí para as escolas. Bom, a gente já colocou o seu @ no início da nossa conversa, eu gostaria que você repetisse aí para quem está ouvindo, que se interessou pelo seu trabalho, como é que te encontra nas redes, Jade?
É Jade com I, ponto Pedrosa, com S, Com S. ponto Ebiatra, com H, Ebiatra, que é o médico de adolescente. Então, jade.pedrosa.ebiatra. Muito bom. Olha, corre lá no perfil da Jade, vai curtir, segue, que ela tem ótimas dicas para as famílias, para os jovens, inclusive, diretamente. Eu super recomendo. É isso. A nossa reunião está chegando ao fim. Para quem ainda não assistiu os episódios, corre lá, curte, compartilha. Dá para ouvir no carro dirigindo. Eu sempre brinco, às vezes cozinhando, fazendo outras coisas. O bom de podcast é isso, não precisa só assistir, pode ouvir. Agradecer o Instituto Extremamente, por intermédio da Elaine, e o Unipaz, que são os patrocinadores que viabilizam esse podcast. E agradecer a Jade, querida, que doou aí uma parte do seu tempo, que é um presente para essa partilha com todo mundo que vai nos assistir. Obrigada, Jade. Ai, foi um prazer. É bom demais falar sobre esse tema que é a minha vida, é a minha ação nesse mundo, que é o cuidado com adolescentes. Eu tenho me dedicado a essa área da vida, a essa área da humanidade, que é a adolescência, há mais de 12 anos. Então, é uma felicidade enorme poder acessar mais e mais pessoas. E obrigada demais pelo convite. Muito bom, é isso aí. A gente vai encerrando por aqui e a gente se vê na próxima reunião de paz. Tchau, pessoal.